Dois, três, baila salsa merengue, Maria! O Coringão voltou, meus amigos, vocês estavam com saudade do pai? Tava nada, eu tô aqui todo dia, não dá nem tempo de sentir saudade. O Coringão voltou, primeira rodada do Campeonato Paulista, Paulistão, quando a gente perde, e Paulistinha quando a gente ganha. Eu tô ligado como é que funciona o Campeonato Paulista. Coringão voltou 3-0 na Ponte Preta e bora pro nosso primeiro pós-jogo de 2026. Você está aplaudindo aí da sua casa? Estamos aqui. A partir de agora, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Ganhamos, não tomamos conhecimento da Ponte Preta, foi tapa na cara de vagabundo desavisado, fora os ameaços, a gente apontou o dedo na cara, Breno Bidon virou vida louca, cabulosa, o cheiro é de pólvora, eu prefiro rosas, meus amigos, 3-0 e começamos com o pezinho direito, aquele pezinho, sabe aquele pezinho maroto, assim, ó, pá, um pezinho direito no Campeonato Paulista. Então bora trocar ideia, eu já falei pra deixar o like, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, quem tem condição de fortalecer financeiramente sempre ajuda demais a nossa resenha continuar ganhando vida nestas redes sociais que existimos, tá? Então tem uma chave Pix aqui na descrição, tem o Valeu também que fortalece demais o nosso trampo e claro, né? Quanto tempo dura 30 segundos? Você provavelmente deve pensar que são 30 segundos, meio minuto ou simplesmente pouco tempo. Mas a verdade é que em 30 segundos uma marca pode ser vista. E quando falamos em sucesso no mercado, isso é fundamental. É o que faz algo ser lembrado. Quer fazer com que a sua marca apareça neste espaço? Entre em contato com a nossa produção e saiba mais. Ainda faltam alguns segundos. Realmente é muito tempo. Eu acho que eu vou tomar um café. Vocês viram que tem um espaço para patrocinador aqui? Marcas, entre em contato que precisamos de dinheiro para poder pagar as coisas que são muito caras aqui. Vamos falar sobre esse jogo. Ah, tem uma novidade também, tá? Se a primeira dama falar ali, se você falar, primeira dama, vão te escutar, quer ver? Fala assim, quanto que é a raiz quadrada de 37? Fala aí agora. Até que enfim eu serei ouvida nesse canal. É isso aí. Vou falar sobre a raiz porque eu não sei. Nem eu sei, eu acho que eu joguei um número aleatório, deve ser um número infinito. Isso aí, tá? Então vamos falar sobre este jogo aí. Quando a primeira dama quiser me interromper, ela pode interromper. Temos as notas aí no final, como vocês sempre sabem. Todo mundo, a fiel torcida, tava na expectativa de como seria a primeira escalação de 2026. Por quê? Porque vai ser um calendário completamente insano, todo espremido. Quando a gente olha pro elenco, tiveram saídas e o nosso elenco já não era tão encorpado assim, então vai ter Campeonato Paulista, de repente ao mesmo tempo Campeonato Brasileiro já em janeiro, de repente já vai ter a Supercopa, aí começa a Libertadores, aí Copa do Brasil, aí de repente maluquice, aí tem Copa do Mundo, aí para, aí, né, a gente vai perder o ritmo, então vai ser um calendário muito espremido. O que fazer então com um elenco que a gente basicamente tem várias deficiências ali, como pontas, laterais e tal, né? A gente ficou nessa expectativa. O Dorival veio com a nossa linha de defesa já tradicional, que o dito titular do ano passado, o que foi campeão da Copa do Brasil no final, que era Mateuzinho pela direita, Matheus Bidu pela esquerda, a dupla de zaga Gustavo Henrique e André Ramalho e Hugo Souza no gol. Ficou a dúvida então pro meio campo, afinal a peça-chave, o cara que praticamente fazia carinho no rostinho do Dorival, foi embora para o Atlético Mineiro, o Maicon. E quem assumiu a camisa 7? Zinedine Bidon. Zinedine Bidon assumiu a camisa 7 e aí a gente ficou na expectativa de quem faria a função do Maicon. Nesse primeiro jogo, acabou ficando a cargo do André e do Charles, né? Que eles revezaram ali num primeiro momento e o Carrijo também caindo um pouquinho mais pela direita. No ataque, nas ausências de Yuri Alberto e de Memphis Depay, jogou Vitinho e Guinegão, tendo o Pedro Raul. Sabia que o Pedro Raul voltou? Pedro Raul voltou. Na hora que eu não fiquei feliz. Ele voltou, aí o Marcelo Paz, nosso CEO barra executivo, barra cabelinho pro lado, barra dono da LFU lá. O Marcelo Paz falou, não, Pedro Raul vai jogar, tá, gente? Não adianta nem se despedir muito aí não, porque ele vai ter a oportunidade. Eu já fiquei um pouquinho tenso, mas foi a primeira escalação, né? Como que foi o jogo? Aí a gente precisa colocar um parêntese aqui, é claro que eu tô emocionado, é óbvio que eu tô aqui feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, mas precisamos colocar o que tinha do outro lado como adversário. A gente tem uma Ponte Preta como primeiro adversário, pensando na temporada como um todo, que vive um dos piores momentos de crise da história da Macaca, da história de Campinas, dos dois times que tem lá, entendeu? Eles estão vivendo
vivendo um transfer ban, estão vivendo momentos de bastante turbulência, o elenco entrou em greve ali em meados do Natal e tal, e aí não recebia fazer uma porrada de tempo. Lembra muito do clube aí, que eu não vou falar qual que é, tá? Mas tava uma bagunça, uma baderna. A grande questão é que a gente conseguiu, nessas 2 semanas, dar uma amenizada nessa crise aí, dar uma desafogada de todos esses problemas, e a Ponte Preta não conseguiu. Tanto que do banco de reserva da Ponte, só um jogador não era da categoria de base, tiveram que subir um moleque da copinha pra jogar como zagueiro titular, então era um time que tinha muita dificuldade, mas aí a gente entra naquele mérito. Jogar um jogo assim, você precisa se impor, porque vamos supor que tenha todo esse contexto e o Corinthians não conseguisse jogar bem contra a Ponte Preta, não conseguisse dominar as ações da partida, não conseguisse realmente sair da partida e falar assim, ó, beleza, fizemos uma partida tranquila, um jogo que a gente conseguiu desempenhar bem e vamos pro próximo. Se isso não acontece, causa uma sensação de incerteza na torcida. Não foi o que aconteceu, o Corinthians foi muito bem. Teve momentos de oscilação na partida, o que é normal, né? O Hugo Souza foi fundamental quando a gente precisou dele, o que é natural de um grande goleiro, e a gente conseguiu olhar pra Ponte e conseguiu, jogando em casa, mostrar que começar com o pé direito no Campeonato Paulista pode fazer bastante diferença, ainda mais nesse formato, que são menos jogos na primeira fase. Não dá pra ficar se dando ao luxo de perder ponto, porque é importante, além de classificar, terminar nas primeiras colocações pra ir pra fase de mata, de quartas de final, semifinal, podendo decidir em casa, que é um fator bastante forte pra gente. Como que foi então o desenrolar do primeiro tempo? O Corinthians começou muito melhor que a Ponte entendeu as limitações que tinha e jogou com a linha bem baixa, não subiu marcação, esperou pra poder explorar um contra-ataque ou outro, até tiveram, o Corinthians demorou pra aproveitar as oportunidades só no segundo tempo, mas a gente conseguiu finalizações, nada que realmente causasse tanto medo ali no time adversário e que o goleiro trabalhasse muito, mas uma bola ou outra a gente acabou conseguindo. Teve uma finalização, eu acho que do Mateuzinho no primeiro tempo, que o goleiro cai pra esquerda e faz a defesa. E assim foi desenrolando, né? O primeiro tempo acabou 0-0. Só que o primeiro tempo, até os 30 mais ou menos, o Corinthians foi bem superior. Depois a Ponte começou a gostar um pouquinho mais do jogo, teve um pouquinho mais de espaço, o time também tá naquela nhaca, né? Naquela coisa. Apesar que o Corinthians, né? Vamos cá entre nós aqui, só nós dois que tá aqui assistindo aqui. O Corinthians é meio que essa perna aí da temporada toda, é que agora tem a desculpa de que parou nas férias, que não tem muito tempo de férias e tal, né? Mas aí tava naquela, quem pra mim sentiu mais esse ritmo de jogo foi o Carrijo, que estava errando algumas transições, alguns passes, abrindo uns contra-ataques e espaço também para o time da Ponte Preta, que não pode acontecer, e uma ou outra jogada mais cadenciada, com um pouquinho mais de qualidade. Mas o Carrijo, para mim, foi o que mais sentiu esse começo de temporada. A gente vai até os 30 do primeiro tempo, então, bem, depois a Ponte melhora um pouco mais, nada a ponto também de incomodar muito, mas nos últimos minutos do primeiro tempo, aí a Ponte teve 2 chances, que o Hugo Souza foi muito bem, numa jogada errada do Carrijo lá na frente, né, que você deu um contra-ataque monstro pros caras, que eles conseguiram, o cara finalizou e o Hugo foi muito bem, e na jogada seguinte o Hugo Souza faz um milagre, porque o Matheus Bidu resolveu jogar pra Ponte um pouquinho, ele tava com saudade, sabe o que aconteceu? O Matheus Bidu vem da base do Guarani, se eu não me engano, eu tava lá no Guarani em algum momento lá, e aí depois ele foi pro Cruzeiro e veio pra cá, e aí ele lembrou que ele jogava no Guarani e queria fazer gol na Ponte, entendeu? Aí ele tentou fazer, gol na Ponte não, gol pra Ponte, sei lá o que eu tô falando, mas eu tô um pouco perdido na verdade. Ah tá, eu acho que ele queria vestir a camisa da Ponte Preta, me perdi total, mas não tem problema, vem comigo dando glória, tá? Aí o Hugo Souza defendeu uma bola insana e uma boa defesa, ou seja, no momento que a gente mais precisou, o cara fundamental que não deixou a partida ir pra caminhos que nem mereciam ir, né, porque o Corinthians estava realmente melhor no geral, a gente defendeu, foi bem lá. No segundo tempo, o Corinthians volta um pouquinho mais equilibrado. E aí, equilibrado, eu falo que o sistema defensivo estava um pouquinho mais compactado e o ataque estava conseguindo não só aproveitar as oportunidades, né, com finalizações mais perigosas, mas principalmente se movimentando bem ali, aquela transição ofensiva. Nas bolas que passavam pelo pé do Breno Bidon, ele conseguia cadenciar bem. Tô gostando demais. A evolução do Breno Bidon é absurda. Teve a bola lá que ele dominou, que a bola tava na lua, ele faz a bola dormir, sai fazendo embaixadinha. Teve embaixadinha com a cabeça, depois ele tretando com o maluco lá, né? O nosso menino tá amadurecendo. Uma pena que quem vai colher os frutos de Breno Bidon vai ser a Europa. E depois ele volta com 42 anos machucado e vocês achando que é o Breno Bidon de agora. E, bom, e aí no segundo tempo a gente conseguiu o gol do Gustavo Henrique, que foi de cabelinho do Bidu. Gustavo Henrique, o Bidu que foi mandrake ali, né? Porque o Bidu fez o movimento da cabeçada e só a franjinha, só a franjinha do Bidu, o desenho Bidu lá, o azulzinho da Turma da Mônica, tem franjinha? Tem. Eu sei que o dono do Bidu é o franjinha.
tinha, né? Mas ele bateu só a franjinha do Bidu, assim, e aí ele saiu pra comemorar, e os caras puxam cabelo, ele deu um puxão de cabelo na hora que o André Ramalho fez aquele gol lá, quase queria arrancar a cabeça do André Ramalho, mas enfim, o gol foi do Gustavo Henrique. Porque... e o cruzamento foi do Vitinho, né? Assistência do Vitinho. O segundo gol, que foi o do André, é aquela frase de Dadá Maravilha. Não existe gol feio, feio é não fazer gol. O moleque tava no lugar certo, é iluminado. Tem pessoas que precisam ser iluminadas. A sorte ajuda quem trabalha. Então o cara tá lá todo dia, tá se dedicando cada vez mais, tá evoluindo cada vez mais. E aí de repente ele tá lá, a bola pega na canela dele e entra. Coisa linda, 2-0 pro Coringão. E aí o jogo foi ficando cada vez mais pro Corinthians, né? Porque 2-0, dificilmente a Ponte Preta teria força pra tentar, pra conseguir achar um gol. A gente teve um gol anulado que no meu ponto de vista foi mal anulado, mas não dá pra falar que a arbitragem da Daiane Muniz foi uma arbitragem ruim. Pra mim foi uma boa arbitragem, ela tava com uma característica que é difícil você ver em árbitros brasileiros, pelo menos, que é deixar o jogo correr, não ficar dando qualquer faltinha, num estilo mais Conmebol mesmo, e ela deve aparecer em algumas arbitragens da Conmebol, porque ela é filiada à Conmebol também. Então fez uma arbitragem interessante, uma arbitragem boa. Nesse lance especificamente aí a gente acabou sendo prejudicado, porque pra mim não foi falta naquela dividida do Charles. O Charles é ruim, hein, rapaziada? Meu Deus, a gente vai falar sobre o Charles também, só que eu não quero roubar a brisa de vocês antes. E aí a arbitragem foi boa, teve esse lance e tal, né? O jogo foi se desenrolando, chegou no finalzinho do jogo, aí o André Ramalho resolveu finalizar lá da puta que pariu, finalizou lá do metrô e acertou lá na gaveta. Golaço pra poder fechar com chave de ouro, uma estreia muito boa, que o Corinthians consiga ter constância. Uma das coisas que a gente não teve na temporada passada, que era essa regularidade, conseguir emendar uma sequência de jogos. Vão ter jogos complicados, Red Bull Bragantino, os próprios clássicos e tal, né? Vai jogar clássicos em casa, clássico fora, depois tem os jogos de mata, vai ter a Supercopa agora. Precisam ser desempenhos de bom nível, entendeu? Você nem sempre vai conseguir o resultado, mas o desempenho no começo da temporada, ele dá confiança, ele vai encorpando o time, e quando a gente precisar tiver momentos mais pesados na temporada, esse time mais encorpado acaba fazendo a diferença também. Vamos dar as notas ou eu esqueci de alguma coisa? Acho que não, mas se eu esqueci de alguma coisa eu vou lembrar. Eu tenho anotações aqui, vocês acham que não? Vocês acham que não? Tem o nosso WhatsApp da produção também, sabia, primeiro dama? Sabe por que eu lembrei? Porque eu tô justamente com o celular da produção aqui. Tô com o celular da produção aqui, tem o WhatsApp da produção, que eu vou colocar em algum lugar da tela aqui. Você vai fazer o seguinte, que se você quiser participar dos nossos grupos aqui, não necessariamente você precisa ser membro do canal, você tem grupos específicos para os membros do canal, mas tem um grupo geralzão lá também, e quem é membro do canal participa dos dois. Então torne-se membro do canal aí e manda um quero participar lá pra produção, que a gente vai consertar. Lá pra produção seria aqui, tá? Que é a primeira dama que cuida do negócio aí e tal, e aí ela vai te atender, você vai fazer um cadastrinho aí, vai participar dos nossos grupos aí. O grupo tá bombando, tá na hora do jogo, ó, eu não abri aqui, ó, aqui já tá com 1.800 mensagens, o grupo geral, tá? O grupo dos membros já tá com umas 600 e poucas também, então vocês vão gostar bastante de participar, tá bom? Eu fiz aqui algumas anotações, eu nem vou pegar porque eu faço bastante anotação na verdade aqui, tá? Mas não vale a pena aqui, é só pra poder ter um norte realmente e pra pegar substituições. Eu vou, talvez, causar um pouco de discórdia no melhor jogador da partida. Espera só um pouquinho aqui que eu já vou falar, tá? É porque como eu vou começar por ele, Hugo Souza, pra mim, ele foi nota 10 no jogo. Porque no momento que a gente precisou, e mais precisou, que foi no finalzinho do primeiro tempo, ele fez duas defesaças. Uma contra o maluco da Ponte Preta e outra contra o nosso maluco, que é o Matheus Bidu. Duas defesas que se a Ponte Preta abre o placar, tudo muda. Os caras iam estar lá, iam fechar a casinha, ia ficar difícil, a cabeça já fica daquele jeito. Pô, já começamos oscilando no campeonato. Talvez o máximo que a gente conseguisse, se a gente toma um gol ou talvez dois lá no final, seria um empate, e isso faria falta ali na frente. Então o Hugo, pra mim, e não teve nenhum momento da partida que o Hugo foi mal. Não é que ele tomou um cartão amarelo besta, não é que ele errou saída de bola, às vezes ele nem foi exigido pra isso, mas não teve nenhum ponto negativo e só pontos fundamentais positivos. Por isso que pra mim a nota do Hugo é 10 e ele é o melhor jogador da partida. Se por acaso você discordar, não tem problema, você pode achar que é o Gustavo Henrique, achei que a maioria tiveram boas notas mesmo, e tá tudo bem, mas pra mim, o Hugo Souza, que não fez gol lá na frente, ele fez 2 gols, na verdade, no final do primeiro tempo, que é impedindo a Ponte Preta de abrir o placar. Você comenta aí se você concorda ou não, tá bom? Nota 10 para o Hugo. Mateuzinho, uma ótima partida, muito equilibrado. Mateuzinho parecia que tanto o Mateuzinho quanto o Bidon, por ser mais jovem e tal, o Matheus Bidu também na esquerda, diria que o Guinegão, que tava com bastante ímpeto físico, assim, parece que eles não tiveram férias, né? Tipo, que eles estão no mesmo ritmo da temporada passada, assim. Então o Mateuzinho fez uma partida bastante equilibrada, bastante interessante, nota 8 para o Mateuzinho. André Ramalho, nota 8,5, uma puta patada linda no final lá, a primeira dama ficou cornetando, eu vou contar
contar aí pra vocês, tá? Porque a primeira dama, você sabe como é que é, né? Ela ficou o jogo inteiro cornetando o André Ramalho. E eu nem entendi por quê, tá? Eu acho que ela tá com uma antipatia, ela não gosta de quem usa faixinha. Aí ela não gosta de quem usa faixinha, não gosta de quem parece o mosquiteiro do Corinthians aí, e ela ficou cornetando ele. Aí, quando a primeira dama corneta um jogador, com certeza ele faz gol, quase sempre acontece isso aí. E o André Ramalho fez um puta golaço, nota 8,5. Só fez o gol. Mas Só fez o gol. Ela e nem acha, eu nem concordo com isso aí não, tá? A opinião dela aí, só fez o gol. Pra mim, o André Ramalho, ele não tava se destacando tanto assim, mas cagada ele não tava fazendo no meu ponto de vista. Então, André Ramalho, nota 8,5. Mateuzinho, não sei se eu falei, nota 8. Gustavo Henrique, além do gol, foi muito bem defensivamente. Naquele momento de um pouquinho mais de pressão da Ponte Preta, ele conseguiu ter um jogo aéreo defensivo, como sempre, muito impositivo, muito bem colocado, tava bem postado, compactado nas linhas, nos jogos aéreos ofensivos, sempre muito perigoso. Ele obrigou o goleiro adversário lá da Ponte a fazer uma defesaça. Então, se ele não tivesse feito o gol num lance, ele ia fazer no outro. Sempre muito perigoso, Gustavo Henrique, pra mim, o melhor zagueiro que a gente tem aqui, tá? Matheus Bidu também, uma boa partida, equilibrada, nota 8. Eu falei a nota do Gustavo Henrique, eu já não lembro, né? Nota 9 pro Gustavo Henrique, 8,5 pro André Ramalho e o Matheus Bidu, nota 8, uma partida muito boa. O pior jogador da partida, e aí vale a gente só conversar um pouquinho, tá? Pra não tentar roubar a tua brisa, estragar esse clima de Réveillon aí, tá? É o Charles. Cara, como o Charles é fraco, né? Ele consegue destoar negativamente até quando o time tá bem. Tá todo mundo nota 6 pra cima, no mínimo. Tá todo mundo ali nota 7, meio campo funcionando, meio campo fluindo, as coisas encaixando contra um fraco time da Ponte Preta, com todas as fragilidades que a Ponte Preta tava, e o Charles consegue ser grosseiro. E o pior, quando ele faz o simples, às vezes não compromete, mas às vezes ele teve um momento da partida que ele tentou dar uma toquinha, uma chaleirinha assim na bola. Eu falei, cara, o simples ele já faz e dá errado. Imagina a coisa mais complexa. Pra mim, uma partida bem ruim do Charles. Começou bem, né? O Charles, é impressionante como o Charles é regular. O que o Corinthians não tem de regularidade, o Charles tem. É sempre abaixo da média aí. Charles, nota 2. E esse é o momento que a primeira dama vai pegar só esse corte, vai jogar esse corte em todas as outras redes do Papo Fiel aí vai brotar alguém falando assim, nossa, até quando ganha só reclama. Só que esquece que esse vídeo tem 70 minutos aqui, entendeu? Aí pega só 30 segundos e acha que eu tô reclamando o vídeo inteiro. Então você aí do Instagram, do TikTok, do TokTok e do canal do Twitter, tá? Vocês só sabem cornetar também, seus arrombados do caralho. André. Acertou, vai pro corte. Vai pro corte? André, nota 8,5, uma partidaça do André, e nem porque ele fez o gol lá, a lá da maravilha, lá meio na cagada, não, tá? Porque ele foi realmente muito participativo, tava presente ali em todas as jogadas, tava aparecendo muito próximo da área, tava compactando a linha de defesa, principalmente no segundo tempo, quando a gente melhorou, foi muito por conta do André, que fez uma partida muito boa, nota 8,5. Carrijo, pra mim, aquela coisa, sentiu a questão da volta e tal, teve bons momentos, mas a maioria parecia que ele ainda estava em câmera lenta, nota 6,5, porque eu gosto muito do Carrijo, na verdade, tá? Zinedine Bidon mereceria um nota 15, né, na verdade. Galera que já falava que eu passava pano pro Bidon, ai, você é empresário do Bidon, agora eu vou ficar insuportável nisso aqui. Nota 8, o Bidon foi muito bem ali, articulou muito bem. Vai aparecer gente falando, mas toda bola que ele pegava, tocava pra trás. Pra começar, isso é mentira, mas ele tava conseguindo articular o meio campo, entendeu? Ligar os corredores, a Ponte Preta tava toda fechada, tinha 22 jogadores dentro da área, então ele tava conseguindo se movimentar bem, tava se apresentando pro jogo, cada vez tendo mais personalidade. Uma pena que ele vai ser vendido por um pingado e um pão na chapa, né? Vitinho, nota 6,5, uma partida de mediana pra boa do Vitinho ali, deu assistência e tal, mas não apareceu muito. Nossos dois atacantes não apareceram muito, né? Foi mais na força de vontade, tanto o Vitinho quanto o Guinegão. O Guinegão eu tô deixando nota 4 pela força de vontade, por ele estar se dedicando muito, por ele correr muito, aquela mesma coisa que vocês falam do Yuri Alberto. Então, se vale pro Yuri Alberto, tem que valer pro Guinegão também. Nota 4 para o Guinegão. Dos caras que entraram, eu não achei que nenhum fez tanta diferença assim. O Rian, eu mal vi ali no jogo, tô dando nota 3. O Jacaré, tô dando nota 3 também. Teve uma jogada que ele tentou ali individual e a bola foi pra lateral. O Pedro Raul teve aquela dividida com o goleiro. Torci pro Pedro Raul fazer um gol. Tô querendo botar fé aí. Eu quero ter alguma esperança no nosso ataque. Nota 3,5. Kaique, nota 3,5 também. Ele tentou alguma coisa, aí perdeu a bola. Tem uma hora que ele tropeçou nele mesmo. Teve uma jogada que ele fez muito boa
que ele leva a bola pra entrada da grande área, e aí ele sonha, né? Aí ele quer fazer o gol, aí ele acha que ele é o bidon. Ele não é o bidon, ele tem que, cara, se recolher às vezes na sua pequeneza. E enfim, ele tentou a jogada, ele se enrolou um pouquinho, nota 3,5 aí pro Kaique. E o Dieguinho, nota 3, achei que o Dieguinho também não entrou, e também, assim, entrou e ninguém fez realmente brilhar os olhos aí, entendeu? Quero o seu comentário, você mesmo que tá moscando aí agora, que se assustou, falou que é comigo que ele tá falando. Sim, comenta aqui embaixo o que você achou da partida, o que você concorda, o que você discorda. Também tem todas as nossas redes sociais por aí, né? Tem X, o famoso X, canal Papo Fiel, segue lá, fala que veio pelo pós-jogo. Tá o Papo Fiel lá no Instagram, que é só Papo Fiel mesmo pra mandar lá. O TikTok também, se você é da geração TikTok, a gente tá por lá também. E como eu falei, tem os grupos do WhatsApp, que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, vou deixar ali embaixo, e aí vai dar pra gente poder trocar ideias. Certo, primeira dama? Acabamos nosso primeiro pré-jogo aqui. Será que ficou bom? Eu nem sei, eu vou só falando as minhas bagunças aqui. Primeiro pré-jogo com muita alegria, né? Pró-jogo, né? Pós-jogo, na verdade. Eu falei pré-jogo, acho que você foi no meu embalo. Eu te induzi ao erro, talvez. Primeiro pós-jogo de 2026, a gente já começou lá em cima, né? Com a energia boa aí, com os 3 pontinhos garantidos. Nossa, é isso, cara. Eu não tô nem acostumado com esse Corinthians, pra ser honesto, tá? Eu não tô nem acostumado, é sempre o Matheus. Eu fico o tempo todo assim, eu fico achando, será que é um campo minado isso aqui? Será que se eu pisar num lugar diferente vai explodir alguma coisa? É um ano que, assim, tem tudo pra ser um ano bastante complicado por conta de eleição e tal. Então eu quero viver o momento, né? Como diria, é Hungria que eu não sei? Viver o momento. O dia tudo passa. Então Quero saber se eu já posso tirar meus pés do chão. Então vamos ver, e temos jogos importantes muito em breve, né? Vai ter clássico logo mais, vai ter o jogo contra o Flamengo na final da Supercopa, de repente já começou a Libertadores, tá? E aí o bagulho fica louco mesmo. Comenta aí embaixo, deixa o like, esse monte de parafernália aí, participa do nosso grupo do WhatsApp. Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias. Tamo junto, hein? É nóis.